Bom dia, meus irmãos, bom dia. Que bom que você está aqui, que bom que nós estamos aqui. Vamos prosseguir estudando sobre o profeta Elias. Se você ainda não tem a apostila, a minha apostila não tem aquela capa bonita, porque eu imprimi lá no meu escritório mesmo, né? Mas me empresta aí alguém que tem a apostila com a capa bonita? A Zélia. Tem uma com o nome do pastor em algum lugar por aí, gente. Se você achar. Não, só para mostrar. Se você não tem e quer esta apostila bonita aqui para acompanhar os estudos da IBD, você pode falar com a Zélia, tá? Ela vai providenciar para você uma apostilinha dessa, tá bom? A minha é a mesma, só não tem essa capa bonita aqui, tá bom? Ah, quem quiser também online para imprimir no seu local de trabalho ou em casa, tem um link também, pode falar com o pastor ou com a Zélia, que eles mandam, mas está no grupo da igreja também esse link, tá? Está no Instagram também, ok? Seria legal se você tivesse para ir acompanhando aqui, nos ajudando com as leituras e tudo mais. Muito bem, semana passada, então, nós iniciamos o estudo sobre o profeta Elias, certo? Esta figura muito interessante que nós temos, um dos grandes profetas, né, que é Elias, e às vezes nós sabemos muito pouco sobre eles, né? E o pastor destacou que, na verdade, a Bíblia nos fala muito pouco sobre a história de Elias antes que ele entre nos acontecimentos bíblicos, né? A gente não sabe muito sobre ele, quem era o pai, quem era a mãe, como é que foi a infância dele, nada disso, a Bíblia não fala sobre isso. Mas a Bíblia fala que ele foi chamado num tempo de um rei muito perverso para mostrar a vontade do Senhor, para dizer para aquele rei, ou você volta para os caminhos do Senhor, ou realmente coisas ruins vão acontecer. Nós estamos falando de Acabe. E Acabe era casado com quem? Xingamento gospel, né? Filha de Jezabel. Jezabel era uma mulher cruel. Jezabel era uma... O nome dela significava Baal é meu marido, né? Jezabel era uma servidora do deus Baal. Uma das condições para o casamento de Acabe com Jezabel foi que fosse construído um templo para o deus dela, né, que era Baal. E esse templo foi construído na capital do Reino do Norte, que era Samaria. Tá? Então, agora nós vamos prosseguir. Nós vimos lá no início que Elias vem, exorta Acabe e diz: Deus vai fechar o céu, não vai chover. E realmente para de chover, e uma grande fome, uma grande seca se estabelece. E então, Elias é levado pelo Senhor à beira de um riacho, e os corvos trazem pão e carne para que Elias seja alimentado todos os dias, de manhã e à tarde. Até que a água do riacho se seca, e então Deus diz a Elias: vai para Sarepta. Eu já falei com uma viúva em Sarepta, e lá ela vai te alimentar. Então, começamos a história de Elias com a viúva de Sarepta. Não confunda, tem uma história de Elias com a viúva de Sarepta, e hoje nós vamos entrar na parte da morte do filho dela. E também tem uma história de Eliseu com a viúva de Naim, se eu não me engano, que também tem uma morte e ressurreição de um filho. Então, não confunda os profetas e nem as viúvas. Aqui nós estamos falando da viúva de Sarepta. Então, nós estamos no item 5 da nossa apostila. Item 5, 1 Reis 17, se você quiser abrir aí na sua Bíblia para ficar mais fácil. Se você não está com a apostila, esse é nosso texto básico. 1 Reis 17, de 17 a 24. Eu vou pedir para o Josias ler para nós. O microfone está com quem? Com você. Vamos facilitar esse começo. A parte bíblica do capítulo 17 de 1 Reis, dos versículos 17 a 24.
Algum tempo depois, o filho da mulher ficou doente. Foi piorando e por fim morreu. Disse ela a Elias: Homem de Deus, o que você me fez? Veio para lembrar-me de meus pecados e matar meu filho? Elias, porém, respondeu: Dê-me seu filho. Tomou o corpo do menino dos braços dela, carregou-o para o andar de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então Elias clamou ao Senhor: Ó Senhor meu Deus, por que trouxeste desgraça a esta viúva que me recebeu em seu lar e fizeste o filho dela morrer? Em seguida, Elias se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: Ó Senhor meu Deus, por favor, permite que a vida volte a este menino. O Senhor ouviu a oração de Elias e o menino voltou a viver. Elias o levou para baixo e o entregou à mãe. Veja, seu filho está vivo, disse ele. Então a mulher disse a Elias: Agora tenho certeza de que você é um homem de Deus e de que o Senhor verdadeiramente fala por seu intermédio. Muito bem. Como é que foi a primeira interação entre a viúva de Sarepta e Elias? Elias está chegando, então, a Sarepta, faminto, sedento, e ele pede a ela que vá buscar água. Eles se encontram ali na entrada da cidade, né? E aí, quando ela está saindo para buscar água, Elias diz: Olha, você me traga também alguma coisa para comer. E ela diz: Eu não tenho nada. Na minha casa tem só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, que eu vou fazer um pão para mim e para o meu filho, e depois disso nós vamos morrer. Lembrem-se que já não chovia há quase completos 3 anos. Tá? Você imagina isso? Então, a fome era muito grande naquela região. E Elias diz: Não, vai, faz um bolo pequeno para mim, me traz, e depois você faz para o seu filho e para você, e não vai faltar trigo e nem vai faltar azeite. E lembre que quando Deus manda Elias para Sarepta, ele diz assim: Eu já falei com uma viúva em Sarepta para ela te alimentar. Mas aí as coisas estão indo muito bem, tem azeite, tem farinha, tem pão com fartura, só que aí acontece algo muito ruim, que é o quê? Aquela criança fica doente,
Me dá teu filho. Deixa eu resolver isso com Deus. Vamos responder a segunda pergunta? Você já tomou alguma... Não, isso aqui, né? Se você levantar a mão e disser que não, nós vamos dar um prêmio para você. Você já tomou alguma atitude na hora da raiva da qual se arrependeu? Se você já tomou uma atitude na hora da raiva e não se arrependeu, aí você não merece um prêmio. Mas se você disser que nunca tomou uma atitude na hora da raiva que foi infeliz, aí você merece um prêmio. E aí, alguém? Quantas coisas, né? O pastor falou sobre isso, né? Quando a gente fala, e aí depois para consertar o que foi falado. Que dureza às vezes, né? Quantos danos a gente causa. E não é só na fala, são em coisas que são feitas também. Porque às vezes aquilo que era uma coisa pequena para você se tornou uma enorme ferida para o próximo. Enorme. Né? As consequências das atitudes dos pais na vida dos filhos são coisas de gerações. Mudam nossa forma, às vezes mudam até a forma dos filhos verem Deus. Como é importante que a gente aprenda, sobretudo na vida a gente precisa aprender, meus irmãos, sabe? Eu falei isso esses dias com o João e com a Lorena, né? E falei isso para minha sobrinha também que está para se casar. Vai casar? Aprenda. Tem bons livros, tem tanta coisa que eu gostaria de ter sabido antes de me casar. Você vai construir uma casa, você não começa a sentar tijolo sem ver tutoriais do YouTube agora, né? Você vai aprender. Sobretudo na vida a gente precisa aprender. Né? O Douglas não pegou simplesmente um violão um dia e começou a tocar. Aprendeu. E assim são todos os outros instrumentistas. Sobretudo na vida a gente tem que aprender, inclusive a nossa fé. Inclusive como servir a Deus. Deus vai nos mudando, Deus vai nos moldando. E veja que a Esther falou uma coisa interessante. Provavelmente, mesmo Deus tendo falado com ela, mandado o profeta para a casa dela, realizado um milagre diário na casa dela, ela tinha pecados dos quais ela não se sentia perdoada. Porque a primeira reação dela é o quê? Você veio aqui para que, por causa dos meus pecados, Deus me castigasse. Nós precisamos aprender. Aprender do nosso Deus, aprender da nossa fé. Alguém gostaria de fazer alguma colocação sobre esta pergunta do item B? Levante a mão para você receber Deixa eu só... Eu escrevi esse material aqui e eu não tinha percebido tanto esse verso 17 quando eu escrevi isso aqui, né? Mas é bem interessante o 17, que fala que o filho da viúva ficou doente e foi piorando, né? Até que ele parou de respirar. Eu fico imaginando a tensão que aconteceu naquela casa, né? Dia após dia o menino piorando e a mulher olhando para Elias dizendo, você vai fazer alguma coisa? Como é? Então é engraçado a maneira como Deus faz as coisas, né? E nós às vezes não entendemos por que Deus permite que morra para ressuscitar. Por que Deus permite que as coisas aconteçam do jeito que elas acontecem?
Mas uma coisa a gente precisa saber no nosso coração: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E Deus faz tudo da maneira correta. Então, se Deus está fazendo desse jeito, pode ter certeza que é a melhor forma de fazer. Mas que deve ter sido difícil a casa da viúva naqueles dias. Deve ter sido um clima terrível, né? E imagina, né, pensando sobre isso, com o degradar da saúde da criança, provavelmente o milagre do pão, e da farinha e do azeite começou a ficar pequeno, porque o que ela queria era um milagre de cura, não é? E, às vezes, nós deixamos que o nosso olhar se desvie daquilo que está acontecendo, né? Porque o que nos prova, meus irmãos, é o fato que acontece, é esse que é a prova, não a causa do fato. Você não está na prova e se sente provado por causa daquilo que causou o fato, mas pelo fato em si. Certo? Complementando o texto do pastor, na aula passada a gente viu que quando o profeta chegou na casa dela, ela já estava esperando para morrer. Então, acho que depois de tudo que viveu, ainda teve aquele suspiro de esperança. Então, realmente, são coisas que vão fazendo uma bola de neve, né? Acho que ela já estava conformada com a morte dela e do filho. Só que daí aconteceu tudo aquilo, veio aquele boom de esperança, daí meio que a preocupação de, a gente não vai mais morrer, né? Veio esse milagre. Então, talvez venha até a frustração, não o reconhecimento do milagre que ela viveu, mas talvez a frustração, tipo, eu achei que ia morrer, mas aí veio, não vamos morrer mais, aí o filho dela, aos poucos, foi piorando e trouxe a morte. Então, acho que, além da raiva, são etapas, né? Veio a frustração, depois a raiva, enfim. Vou te dar um exemplo muito prático disso aí. Você vai levar para outras... A Carol quer falar, Rê, você dá o microfone para ela. Você vai levar para outras áreas da sua vida. Mas, por exemplo, quem sonha passar num concurso público, esforça, 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 ora a Deus, me ajuda, passa. Dá 2 anos, a pessoa está só reclamando. Mas esse trabalho é terrível, isso aqui é terrível, isso aqui é terrível, isso aqui é terrível. E esqueceu da bênção. Você pediu por aquilo ali. O Senhor ouviu a tua oração. E aí, de repente, nós esquecemos que aquilo foi uma bênção que Deus nos deu. Não é? Fala, Carol. Não, eu penso que também essa questão do filho piorando, que mãe que não fica emocionalmente abalada quando tem um filho, né, o ente querido, né, mas o filho é uma coisa que a mãe, se pudesse, trocaria de lugar, né? Então, assim, ela está emocionalmente ali com os nervos à flor da pele, né? Então, a raiva não é à toa, né? Então, assim, tem todo esse contexto emocional que o pastor falou mesmo, né? Às vezes a gente, principalmente determinados tipos de personalidades, né? Porque a gente sabe que a gente tem determinados tipos de personalidades, a gente tem essa coisa de ser mais reativo, né? Então a gente tem que pedir a Deus, né? O que eu vejo de Elias, qual a diferença de Elias? Na hora que você falou assim, por que que nesse momento ele não reagiu, já que ele enfrentou várias coisas? Ele tinha o Espírito de Deus, né? Que controlava ele. Então, isso é a diferença, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que buscar, porque se for por nós mesmos, né, a gente vai culpar o outro, que é desde bebê. Você pode ver, o bebezinho, você vai perguntar para ele, quem fez isso aqui? Né? Pergunta para a Gabi, ela vai falar que é o Danilo, vai falar que é o outro. A gente tende a culpar o outro, sempre. Né? É uma coisa do ser humano, então, do Adãozinho, né? do espírito da natureza. Então, assim, a gente tem que pedir misericórdia de Deus mesmo, para que a gente não machuque o outro pela raiva, porque o culpar o outro é da nossa essência, da natureza adâmica. Né? Verdade. E veja, não só Elias foi misericordioso com aquela mãe, por saber que é uma mãe vendo um filho morrer, né? Mas Deus foi infinitamente misericordioso e ressuscitou aquela criança. Não importava
quais eram esses pecados dela, que a gente não sabe quais são, e qual a gravidade desses pecados, né? A infinita misericórdia de Deus. Muito bem, prossigamos. Quando mulas valem mais do que gente, a história prossegue, né? Agora nós vamos ler 1 Reis 18, de 1 a 6. Rafael, você lê para a gente? 1 Reis 18, de 1 a 6. Depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito ao Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso Obadias reuniu 100 profetas e os escolheu em 2 cavernas. Os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma. E lhes forneceu comida e água. Acabe disse a Obadias: Vamos a todas as fontes e vales do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. Para isso dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias noutra. Muito bem, aqui nós começamos uma nova etapa da nossa história. Está tudo bem na casa da viúva, o filho está restabelecido, e agora a narrativa nos diz que o Senhor disse a Elias: olha, vai e se apresente a Acabe, porque eu vou fazer chover de novo. E aí entra na nossa história Obadias. Obadias, que é um serviçal de alta posição no palácio, né? E Obadias, que é um homem temente a Deus, servindo um homem mau, porque também não tinha escolha, né? Não era como hoje, que eu não quero esse emprego, eu vou buscar outro emprego. Acabe era o rei, não tem escolha, um rei cruel, né? Um rei sanguinário. Então, a Bíblia nos relata que Jezabel, depois do que aconteceu com Elias, e Elias disse assim: olha, não vai chover mais, se prepare. Jezabel começa então o quê? A matar os profetas do Senhor, exterminar os profetas, nos diz o versículo 4. E esse homem, Obadias, reúne 100 profetas e os esconde em 2 cavernas. E ele providencia uma forma de alimentar estes profetas. Eu e o Josias estávamos até discutindo isso de manhã. Eu acho que ele desviava os recursos do palácio. O Josias acha que não, por ser um alto oficial do palácio, ele devia ter uma posição social boa, deveria ter riquezas, e talvez ele mesmo pudesse prover este sustento aos profetas. Tá? Isso aí nós também não sabemos, que a Bíblia não nos diz. Fato é que Obadias é um homem temente a Deus, um homem que deseja servir ao Senhor, que não se corrompeu por servir a um rei mau. E aí a interação de Acabe e Obadias é muito interessante, porque Acabe diz o quê? Olha, nós vamos andar aí pelo país inteiro, eu vou para um lado, você vai para o outro, e nós vamos tentar achar um pouco de capim para poder manter os cavalos e as mulas vivas. A preocupação dele não foi: vamos andar por aí, ver se ainda tem alimento em algum lugar que eu possa comprar, ver se tem água em algum lugar que eu possa comprar para alimentar esse povo que está morrendo de fome. Não, a preocupação dele foi o quê? Vamos achar capim para os animais não morrerem. Lembra que a quantidade de cavalos que um rei tinha era também uma demonstração do seu poder e da sua riqueza, né? Hoje a gente não valoriza tanto o cavalo porque a gente tem carros. Naquela época, o cavalo era o meio de transporte mais maravilhoso que existia. Tá? Então foram, Acabe para um lado e Obadias na outra direção. E aí a apostila nos diz o seguinte: a seca já dura 3 anos, a paciência de Deus para com o reinado perverso de Acabe acabou. O arrependimento não veio e é hora de pôr os pingos nos is. Olha o coração deste homem. 3 anos sem cair uma gota. E veja que não tinha como ele achar que isso era um acaso, porque Acabe falou claramente para ele: você é mau, você é perverso, você é idólatra. E Deus não vai permitir que chova até você mudar.
3 anos e isso não mudou Acabe. Ele não se arrepende. Elias é conclamado por Deus para deixar Sarepta e ir até a capital Samaria, a fim de confrontar Acabe. O profeta sabe que será um encontro marcante. Acabe fora um rei tão inescrupuloso que não atentara para a fome mortal que assolava o seu povo. Não se convertera, pelo contrário, junto com sua esposa, procurou exterminar os profetas do Senhor, como se essa atitude fosse reprimir a ira de Deus que estava às portas de Samaria. Veja que eles decidem tomar uma atitude totalmente infantil, né? Eu mato o mensageiro para ver se muda a mensagem. Vai funcionar? Você já pensou que hoje em dia ninguém recebe carta, né? Hoje é tudo WhatsApp, mas antigamente a gente recebia carta, né? Você recebe uma notícia muito ruim na carta, muito ruim, e você fala, eu vou matar o carteiro porque ele me trouxe essa notícia. Mudou a notícia? Não mudou. E outra, Acabe não fora capaz de reconhecer que ele estava lidando com um Deus capaz de fechar os céus. O que era a ira de Acabe e de Jezabel contra esse Deus? E às vezes, depois vocês vão poder falar também, mas às vezes nós somos tão infantis na nossa fé que a gente tenta boicotar Deus. Você já pensou sobre isso? Ah, isso aqui não está dando certo, não vou mais na igreja, porque isso aqui não está dando certo. Ah, me aconteceu isso, não vou mais dar meu dízimo, só para Deus ver o que é bom. Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é Senhor do universo. O nosso Deus é aquele... Lembra lá quando Jesus acalma a tempestade? A reação dos discípulos é o quê? Quem é esse que até o mar e o vento obedecem? A Bíblia diz que é ao som da voz de Deus, ao comando de Deus, que o mar ruge. Você já parou para olhar o mar num dia de tempestade? E nós, às vezes, somos tão pequenos, né, tão infantis na nossa fé, que queremos boicotar Deus. Deus é infinitamente misericordioso, com certeza a Bíblia nos diz isso, mas a gente vê isso no nosso dia a dia, né? Porque senão a humanidade teria sido exterminada já. E é isso que Acabe e Jezabel tentam fazer, lógico, com requinte de crueldade, porque começam a matar os profetas do Senhor. Eu vou pedir para alguém ler, então, o próximo parágrafo, para a gente começar a responder as perguntas dessa sequência. Alguém gostaria de ler? Oséias, você lê para nós? O microfone está aí perto, Bíblia. Próximo parágrafo. Para Acabe, as mulas valem mais que o seu povo. Ele chama Obadias, líder administrativo do palácio, para procurar água para os animais e não para criar um plano de ação capaz de alimentar seu povo. Obadias era um homem de Deus que usava sua posição no palácio para abençoar quem pudesse. No entanto, nem ele foi capaz de pôr um pouco de juízo na cabeça oca de Acabe. Ambos saem pelo reino, um para cada lado, procurando fontes para que os animais pudessem sobreviver. Muito bem. A gente já falou um pouquinho sobre essa reação, mas eu quero destacar uma coisa antes da gente começar a responder as perguntas. Será que, como Acabe, às vezes, nós não valorizamos a coisa errada, meus irmãos? Acabe valorizou mais os animais do que o seu povo. Quantas vezes nós valorizamos mais o sucesso profissional do que os nossos filhos? Valorizamos mais uma postura que eu aprendi de 200 séculos atrás do que o nosso cônjuge? A nossa fé, que deveria ser valorizada, é desvalorizada em detrimento daquilo que o mundo fala, ou daquilo que eu acho, eu quero. Nós precisamos pensar no exemplo de Acabe e pensar, será que nós não estamos valorizando mais as mulas
do que as pessoas? Tem uma frase, eu não sei a origem dela, mas eu gosto muito dela, que diz que nenhum sucesso compensa o fracasso no lar. Nenhum sucesso. E, às vezes, nós valorizamos o carro ao invés das férias que você pode tirar com a sua família e ter momentos preciosos. Não é? A gente precisa pensar que nós, como Acabe, temos a tendência de valorar erradamente as coisas. E, por vezes, até nisso, nós precisamos perguntar ao Senhor: eu tenho que adiar este sonho, porque eu preciso valorizar neste momento mais um filho, uma esposa, um esposo, a minha obediência a Deus. Às vezes nós queremos tanto nos tornar aceitáveis para um mundo que não é aceitável aos olhos de Deus. Em detrimento da nossa fé, em detrimento da santidade que Deus espera de nós. Letra A. Por que Acabe e Jezabel matavam os profetas do Senhor? Qual era a finalidade? Vamos começar pelo final da pergunta. Qual a finalidade que eles imaginavam que essa atitude teria? Mudar o que estava acontecendo, né? Mudar. Essa era a finalidade. Agora, por que Acabe e Jezabel matavam os profetas achando que isso ia acontecer? Quem quiser responder, peça o microfone. O Robertson quer responder. Esse foi o primeiro registro, né, de um poder civil vindo não de militares, mas quando você quer exterminar um povo, muita gente, que era, no caso, os profetas, né, então você vinha geralmente de um rei, mas veio de uma mulher. A gente fala que o feminismo nasceu recentemente, né, mas a mulher já tinha esse poder, ou seja, crescer acima do homem para poder mandar em muitas coisas. E a finalidade... Olha o Robertson querendo botar na nossa conta isso aí, vocês estão vendo, né? Logo após o Dia da Mulher, olha só. Não, eu respeito muito a mulher e dou muita honra à mulher. Porque a gente vê a Bíblia, a Bíblia é verdadeira, né? E é clara, e quando ela fala a verdade, às vezes machuca os corações. Mas a finalidade que eu vi nesse texto é que a Jezabel queria acabar com a verdadeira religião. A verdadeira religião. Eles queriam exterminar quem buscasse a Deus e impor os seus ídolos àquela nação. Jezabel era uma mulher má. E quando um coração é ímpio, meus irmãos, não importa se é um homem ou uma mulher. Se você der poder a alguém de coração ímpio, homem ou mulher, os estragos são terríveis. Terríveis. Jezabel era má, era idólatra, servia a um deus pagão, e Acabe era um homem fraco. Acabe era cruel com os outros, mas tinha medo da mulher dele. Já pensou sobre isso, né? Partiu dela a iniciativa de exterminar os profetas. E se ele, como rei, dissesse não vai ser feito, não ia ser feito. Mas, pelo contrário, ele apoiou uma ideia absurda como essa. Lembrando ainda que Jezabel nunca serviu ao Senhor. Acabe vinha de um povo que servia ao Senhor. Então, quando o coração é ímpio, os estragos são terríveis. Terríveis. A gente vê isso no mundo, né? Jezabel é um relato, mas a gente vê isso no mundo. Coisas terríveis acontecendo por conta de pessoas que são verdadeiros genocidas. Talvez o maior genocida que a história humana conheceu, moderna pelo menos, mais antiga eu não saberia dizer, foi Stalin. Stalin fazia seminário antes de se tornar quem se tornou. Não é terrível saber disso? É terrível.
Então, o coração, meus irmãos, a Bíblia fala que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque o coração é enganoso. A Bíblia também fala isso, que o coração é enganoso. A gente é facilmente enganado pelo nosso coração, pelas ideias que plantam na nossa mente. Por isso a gente precisa guardar, né? Guardar onde? Guardar no Senhor. É no Senhor que a gente guarda o nosso coração. O pastor pegou o microfone, é porque ele vai falar. Vou dar oportunidade para ele. Fala, pastor. Eu queria só complementar, falando que, obviamente, Acabe e Jezabel matavam os profetas do Senhor, porque eles não queriam ser confrontados, né? A verdade é que nenhum de nós gosta de ser confrontado. Quando a gente está errado, a gente não gosta que alguém fale para nós a verdade que é contra nós. Então, os profetas representavam uma resistência. Eles estavam espalhados pelo país, anunciando que Acabe e Jezabel estavam errados. Então, eles queriam, de certa forma, se livrar daqueles que podiam confrontá-los. Eles não queriam lidar com uma verdade negativa contra eles. Então, isso também é uma lição para nós, né? A verdade é a verdade. Se ela está a favor de nós ou contra nós, a verdade não muda. Então, a gente precisa entender um pouco isso também. Você já parou para pensar que, às vezes, nós evitamos as pessoas que nos confrontam? Principalmente se nós estamos em pecado. Aí a pessoa é aquela que diz, olha, Nídia, você está errada nesse proceder. Aí eu começo a dizer assim, nossa, essa pessoa é insuportável, fica pegando no meu pé. Por quê? Porque nós não queremos ser confrontados com os nossos erros. E como a gente precisa disso? Né? Ter um coração ensinável. Todos nós precisamos aprender do Senhor durante toda a nossa trajetória. Você pode ter 80 anos, você ainda tem o que aprender do Senhor. Ele ainda está moldando a nossa vida. Então, nós precisamos ter um coração ensinável. Porque quando você se fecha no seu mundinho de eu tenho razão, acabou. Seu coração ficou endurecido, não é mais ensinável. Quando você é confrontado com uma ideia diferente da sua, você sempre deve parar e pensar. Tem lógica nisso? Incomodou seu coração? Ora sobre isso. Foi confrontado com alguém que te disse, olha, isso que você está fazendo não está certo. Por que ao invés de logo estrilar e dizer, não quero mais saber de conviver com fulano, porque ele fica me perturbando, a gente não põe o joelho no chão e diz assim, Senhor, essa palavra aí veio de ti? Às vezes, a gente não precisa nem perguntar, porque sabe que está errado, sabe que está em pecado, só não quer aceitar a correção. Por quê? Porque na nossa cabeça a correção veio de outro ser humano pior do que eu. Quando Deus está usando esse ser humano para falar com a gente. Você imagina, Acabe era um rei. E Deus usava os profetas para dizerem, olha, vocês estão errados. Hierarquicamente, este rei estava acima do profeta. Então ele diria o quê? Você, um camarada morando no deserto, dependendo de Deus mandar comida com corvos, vem aqui dizer que eu estou errado? Mas é a palavra de Deus para nós. E Deus, às vezes, usa pessoas inesperadas para nos exortar. Então, a gente precisa ficar atento. Ficar atento. Eu estava pensando em relação à questão da morte dos profetas. Nós sabemos que existe uma luta espiritual. E muitas vezes nessa batalha, mesmo pessoas que buscam o Senhor, e oram ao Senhor, né, na direção dEle, para que seus planos se cumpram, nesse processo alguns morrem. A gente esteve no encontro de missões mundiais e pudemos ver o relato. Né, uns permanecem vivos e continua a obra crescendo, né, e o plano do Senhor se realizando. Então,
nós temos, de fato, uma luta espiritual. O inimigo não quer que a obra avance, né? Mas nós, como igreja, não desistiremos, né? Até a volta de Jesus. 70 cristãos foram decapitados no Congo esses dias, meus irmãos. Igrejas estão sendo queimadas na Indonésia, em vários lugares do mundo. Você não vai ver isso na mídia secular. Porque não tem problema matar cristãos. Porque os cristãos incomodam o mundo. E o nosso papel é incomodar o mundo mesmo, né? Mas os nossos irmãos estão morrendo. E às vezes nós estamos preocupados com as mulas. Que eu não posso perder a minha mula. E os nossos irmãos estão pagando com a vida para servir ao Senhor. E isso leva você a um desafio, leva a mim a um desafio. Como é que eu estou servindo ao Senhor? Será que eu estou tão incomodado porque o fulano me decepcionou, o ciclano me decepcionou, aquela igreja me feriu? Quem te feriu foram pessoas, porque a igreja é do Senhor Jesus. O preço da igreja foi o sacrifício de Jesus na cruz. Isso é caro demais. O preço que foi pago pela sua redenção, pela minha redenção, é tão alto que nenhuma ofensa chega perto disso. Então não pense em desanimar da fé, deixar de servir ao Senhor, não colocar aquilo que Deus te deu como talento a serviço do Senhor, porque pessoas te decepcionaram. Isso é pecado. Você precisa de cura? Busque pessoas que orem por você, se junte a um grupo, diga, eu estou ferido, ore comigo, deixe o Senhor trabalhar na sua vida, Deus vai curar sua alma, vai restabelecer seu coração, mas não se fie em decepções humanas para justificar o fato de não servir ao Senhor. Porque isso é o que nós falamos agora há pouco, né? Eu vou boicotar o Senhor porque o fulano não foi tão legal comigo como eu esperava. Vamos em frente. Letra B. Agora eu preciso do óculos, está meio pequeno aqui, não dá para enxergar. Quando se está errado, é sempre mais fácil se afastar dos bons conselhos do que mudar de vida. E aí eu vi que o pastor disse assim, vamos falar agora das pessoas, sabendo que nós estamos falando de nós mesmos, né? Então, o final da pergunta é, o que você diria para essas cabeças, cabeça dura, como eu mesma, como você mesmo? O que a gente pode dizer para as pessoas que são muito cabeça dura e querem se afastar dos bons conselhos? A gente tem uma vantagem do que as pessoas daquela época. Nós temos o Espírito Santo que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Então, eu sempre, quando vou falar para alguém, para os meus filhos, ou para alguém que eu estou aconselhando, ou alguém que eu acho que eu devo dizer alguma coisa, se a pessoa não quer, se a pessoa não... Eu começo a orar por aquela pessoa e a gente tem que ter uma vida que seja uma vida que fale de Jesus para as pessoas, né? Falando dos não crentes, né? Então, muitas vezes, o melhor é viver Jesus do que falar de Jesus. Porque as pessoas, na hora do problema, elas vão te procurar. Ora por mim, pede oração por mim. Elas se afastam, mas elas sabem que você tem um bom conselho e gosta dela. Porque quando você ama a pessoa, você aconselha, você chama a atenção. Então, eu vejo que a nossa vantagem é o Espírito Santo. Eles eram os que falavam por Deus, os profetas, né? Mas quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, é Deus. Agora, tem conselhos que, por exemplo, a gente gosta muito de dar conselho, né? Olha, não se case, não namore com essa pessoa, né? As mães, as tias, as avós, né? Então, eu acho esse conselho muito perigoso. A gente pode até falar, olha, estou orando por você,
já perguntou para Deus e tal, mas não dizer, essa pessoa não é da vontade de Deus. Essa não. E eu tive uma experiência muito interessante com o Bruno, porque na teoria não seria a pessoa indicada por Deus. E, na verdade, é a pessoa que possivelmente vai levar meus filhos para Jesus. Então, a gente tem que entender a vontade de Deus, perguntar para Deus, como você disse, orar, perguntar para Deus e tomar cuidado com os conselhos. Porque conselho é muito fácil de dar quando a gente está fora da situação. Então, eu penso que muitas vezes a gente não deve se posicionar em certas coisas, porque a gente não conhece todos os fatos, a gente vê um lado da história e não vê o outro lado da história. Então, eu acho bastante preocupante a gente se posicionar tão duramente num conselho. Eu dou o conselho, agora é você e Deus, né? E confiar que o Espírito Santo vai fazer a parte dele. O conselho deve ser sempre sábio, firmado na palavra, tá? Não é só o que vem da sua cabeça. E se você não sabe qual é o conselho que deve ser dado, você tem que ter a humildade, e eu tenho que ter a humildade de dizer assim, olha, vamos orar sobre isso e vamos buscar de Deus qual que é a resposta, porque eu também não sei o que te dizer nesse momento. E buscar o Senhor, se aconselhar com pessoas mais sábias, sabe? Porque muitas vezes nós aconselhamos mal. Nós precisamos, sim, sermos conselheiros, porque o Espírito Santo de Deus está em nós, mas nós precisamos ter bons conselhos. Meu irmão, agora eu vou te dizer uma coisa que faz parte, nem precisaria ser dito, mas a gente precisa dizer, né? Quando você buscar um conselho, veja com quem você busca um conselho. Não vá buscar a afirmação do seu pecado. Vá buscar conselhos com pessoas que são sábias, que buscam ao Senhor, que conhecem a palavra do Senhor. Não vai lá na igreja, lá do não sei da onde, que tem não sei quem que recebe revelação, que você não sabe quem é, você não sabe se realmente tem um caráter e uma vida que demonstra ser temente a Deus, e você não sabe se conhece a palavra. Por causa disso, tem muita gente recebendo aí palavras que não têm sentido, como se supostamente fossem profecias. Tá? Não faça isso. Não faça. Você precisa de conselho, busque conselho com pessoas sábias, pessoas tementes a Deus. Para de querer buscar sobrenatural, que você nem sabe se é o sobrenatural de Deus. Nós precisamos ter sabedoria. Nós não vamos prosseguir, porque não daria tempo de terminar o item 7, que é muitíssimo interessante, tem discussões muito interessantes, esse vai ficar para o pastor Felipe. Tá? Pastor, o senhor já quer vir aqui? Porque daí o senhor já faz o encerramento também. Deixa eu só dar uma complementadinha nessa questão B. Claro. Aí você termina a sua aula e a gente dá continuidade. Assim como Deus coloca na nossa vida pessoas para nos aconselhar de acordo com a palavra quando nós precisamos de conselho, o inimigo de nossas almas também coloca pessoas para nos aconselhar contra a vontade de Deus. E o nosso coração tem a tendência de se inclinar porque a gente quer ouvir, que nem a Nídia falou. Então tome cuidado com isso. Se você um dia passar na sua cabeça a vontade, vou me divorciar, vou abandonar meu casamento, você pode ter certeza que vai vir alguém perto de você que vai incentivar você a fazer isso. E se você der ouvido a essa pessoa, você vai fazer isso. Então você precisa tomar cuidado com os conselhos que você ouve. E isso é uma coisa assim muito sutil, sabe? Muito sutil. Sem querer, você vai gostando daquele tipo de conselho, você vai gostando daquele tipo de conversa, você vai se amigando com pessoas que você sabe que não temem o Senhor, e quando vê, o seu coração está completamente distante do que é a vontade de Deus para você. Então, muito cuidado com os conselhos que você ouve, muito cuidado com as pessoas com as quais você abre a sua vida, porque tem pessoas que são enviadas do inimigo mesmo. E eu já vi alguns casos, por exemplo, de amigas que sugeriram a esposa, diz, larga seu marido, e daqui a um tempo estava casada com o marido dela, né?
Então, cuidado, porque essas coisas acontecem mesmo. Então, muito cuidado. Procure se cercar de pessoas que vão lhe dar bons conselhos, independentemente se isso machucar. O bom conselho que dói é melhor do que o mau conselho que não dói. Cuidado quando a justificativa do conselho for assim: você merece ser feliz. Se é o que o seu coração deseja, a Bíblia fala que o coração é enganoso, que não é para a gente confiar no nosso próprio coração. Cuidado. Porque você merece ser feliz? Você merece ou não merece? Essa é uma pergunta interessante diante da teologia bíblica. Deus nos deu a graça de sermos felizes em Jesus. Jesus é a vida abundante. Porque merecer, meus irmãos, nós somos muito cheios de merecimentos, né? Eu mereço, eu mereço, eu mereço. Não me parece que, biblicamente, nós tenhamos uma posição maior do que filhos adotados que foram amados por um Deus magnífico, sem merecer. Sem merecer. Pó da terra, nós somos pó. A Bíblia fala que nós somos pó, e ao pó vamos tornar. Deus nos amou de uma forma que nós não merecemos. Você pode ser feliz? Claro, Jesus veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Jesus é caminho, Jesus é vida, Jesus é paz. Tudo isso é o que as pessoas chamam de felicidade. A Bíblia fala que Deus faz com que o solitário viva em família. Olha que coisa linda, para a nossa felicidade. Mas não é porque você merece, é porque Deus te ama. E essa felicidade só reside, de fato, em nos aproximarmos de Deus e vivermos de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para nós. Fala, Josias. Eu estava ouvindo um certo pregador. É um pregador meio duro na palavra, mas muito bom. E ele disse a respeito do que nós merecemos. O que nós merecíamos era a morte, morte eterna, queimar no fogo, como ele falava, né? Queimar no fogo, que a gente não merecia nada. E pela graça, Jesus Cristo nos deu vida. Então, ele batia especificamente sobre isso. A gente merece tudo hoje em dia, né? Merece. Inclusive, ele dizia, você não merece nada, o que você merecia era a morte. Se não for por Jesus, você nem teria vida. Então, tirando esses todos eu mereço, ele colocava, você tem que ser grato a Deus. A sua vida tem que ser de gratidão e não de querer merecer tudo. Oséias gostaria de falar. Então, enquanto o microfone chega no Oséias, eu vou concluir dizendo o seguinte: olha quanta coisa a vida de Elias pode nos ensinar. E na próxima lição, nós vamos ter um encontro interessantíssimo, que é o encontro de Elias e Obadias. Só daí, meus irmãos, olha, dá uma baita aula. Mas, além disso, se der tempo, nós vamos ter também a primeira interação de Elias com Acabe, depois de 3 anos de seca. Então, venha, vamos continuar esse estudo, que realmente há muita coisa linda para a gente aprender do Senhor através da vida do profeta Elias. Fala, Oséias. O profeta Oséias vai falar agora. Menor. Quanto à resposta da pergunta, né, o que eu diria, né, eu acho que eu procuraria dizer de um jeito, sei lá, manso, sábio, que a pessoa pudesse entender aquilo que a Bíblia diz, né, que há caminhos que para o homem parecem direito, mas o fim deles é a morte. Então, eu acho que tentar dizer isso, né, de um jeito manso, um jeito sábio, eu acho que me fazer entender sobre isso, sobre essa verdade, eu acho que seria necessário para esse caso. Excelentemente lembrado esse versículo bíblico, é verdade. Muitas vezes, o conselho que nós estamos pedindo são de caminhos que nós achamos bons, mas que vão levar à morte. Pastor? Meus irmãos, como eu amo isso, estudar a palavra. É tão bom a gente dissecar o texto da Bíblia, não é? Quando a gente passa assim meio rápido nos textos da Bíblia, a gente não pega tudo isso, né? Então, como é bom a gente botar como se fosse uma lupa em cima do texto da Bíblia e pegar dele tudo que a gente consegue pegar. Obviamente, tem muita coisa que a gente perde, né?
porque nós não conseguimos pegar tudo. E se nós estudássemos esse mesmo texto daqui a algum tempo, a gente ia conseguir ir mais fundo ainda, porque a Bíblia é assim, ela vai aprofundando o nosso conhecimento de Deus. Então, que você continue participando dessa escola bíblica, continue aqui conosco, colaborando. A sua colaboração é muito importante. Você se sentir livre e à vontade para compartilhar suas experiências, a sua perspectiva. Às vezes, a maneira como você vê o texto colabora para o crescimento de todos nós. Então você pode colaborar, você pode falar. O máximo que vai acontecer é você errar alguma coisa e a gente vai corrigir você com amor, vai ajudar você a encontrar o eixo, mas você não precisa ter medo de colaborar. Toda colaboração é muito bem-vinda. Eu quero convidá-los, então, a continuar na nossa escola bíblica estudando sobre o ministério do profeta Elias. Ontem nós tivemos aqui na igreja, à tarde, um culto de mulheres muito abençoado. Estiveram aqui ontem à tarde 84 mulheres ouvindo a palavra do Senhor, adorando o Senhor, buscando a presença do